A poeira vermelha subia em redemoinhos pelo caminho de terra batida, dançando sob o sol inclemente que castigava a pequena vila de Pedra Seca. O nome do lugar não era por acaso. Fazia 7 anos que a chuva havia abandonado aquela terra, deixando para trás apenas rachaduras profundas no chão e promessas quebradas no coração dos que teimavam em permanecer. João Severino cavalgava devagar pela estrada principal, se é que aquele rastro de poeira e pedras podia ser chamado assim. Suas roupas gastas carregavam a cor da terra, e seu rosto curtido pelo tempo mostrava rugas profundas como as fendas no solo seco. Ele havia partido dali ainda jovem, jurando nunca mais voltar. Mas uma carta manchada e amarelada, escrita com letra trêmula de sua avó antes de morrer, trouxera-o de volta depois de 25 anos. A vila estava diferente, menor de alguma forma. As casas de taipa de ele lembrava cheias de vida, agora pareciam ossadas abandonadas, com janelas vazias como órbitas de caveiras. Apenas algumas ainda mostravam sinais de ocupação, uma roupa estendida aqui, uma fumaça de fogão a lenha ali. A praça central, onde antes se reuniam para as festas de São João, era agora um descampado de terra dura, onde nada crescia. João amarrou o cavalo em frente à antiga venda de seu Raimundo. O estabelecimento ainda funcionava, milagrosamente, embora as prateleiras estivessem quase vazias. Um velho de cabelos brancos como algodão estava sentado em uma cadeira de balanço, movendo-se para frente e para trás com um ritmo hipnótico. Seu Raimundo? João tirou o chapéu, limpando o suor da testa. O velho ergueu os olhos lentamente, como se o movimento exigisse grande esforço. Por um momento não houve reconhecimento em seu olhar nublado. Então, algo mudou em sua expressão, uma mistura de surpresa e medo. João Severino? O menino de Dona Josefa? A voz saiu rouca, desacostumada. Sim, senhor. Voltei porque minha avó mandou me chamar antes de morrer. A carta chegou tarde demais, mas vim assim mesmo. Seu Raimundo parou de balançar. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de algo que João não conseguia identificar. O velho olhou para os lados como se verificasse se alguém estava ouvindo. Você não devia ter voltado, menino. Não agora. Não depois que ela acordou. João sentiu um frio percorrer sua espinha, mesmo sob o calor sufocante. Ela quem? Mas seu Raimundo já havia se levantado, apoiando-se pesadamente em uma bengala retorcida e entrava para dentro da venda sem responder. João ficou ali parado, a carta de sua avó pesando no bolso da camisa como uma pedra. A casa de Dona Josefa ficava no final da vila, isolada das outras construções. Era uma casa maior que as demais, feita de adobe e madeira, com uma varanda ampla onde sua avó costumava sentar para tomar café ao amanhecer. João desceu do cavalo e ficou parado por um longo momento, observando. Tudo parecia menor do que em suas memórias de criança, mas também mais ominoso de alguma forma. A porta da frente estava entreaberta, rangendo suavemente com o vento quente que soprava do oeste. João entrou devagar, chamando, embora soubesse que não haveria resposta. O interior estava escuro e abafado, cheirando a mofo e tempo parado. A mobília continuava nos mesmos lugares de sempre. A mesa de jantar de madeira maciça, as cadeiras de palha, o aparador com os pratos de porcelana que sua avó tanto prezava. Sobre a mesa, ele encontrou um envelope com seu nome escrito na mesma letra trêmula da carta que havia recebido. Suas mãos tremeram levemente ao abri-lo. Dentro havia várias folhas de papel amarelado cobertas de uma escrita apertada e urgente. Meu querido João, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que já parti. Perdoe-me por chamá-lo de volta a este lugar que você tinha todo o direito de abandonar. Mas há coisas que precisam ser ditas, verdades que não podem morrer comigo. O que aconteceu com você quando criança, o que todos disseram ser febre e delírio, não foi nada disso. Você viu a verdade, meu menino. Você a viu porque tem o dom, como eu tive, como minha avó teve antes de mim. João teve que se sentar. Suas pernas pareciam incapazes de sustentá-lo. Memórias que ele havia enterrado profundamente começaram a ressurgir, fragmentadas e terríveis. Ele tinha 8 anos quando aconteceu.
Lembrava-se do calor sufocante, da sede que ardia na garganta, de acordar no meio da noite ouvindo algo chamando seu nome no escuro. Continuou a ler. Há uma maldição sobre esta terra, João. Uma maldição antiga, mais velha que esta vila, mais velha que os bisavós dos nossos bisavós. Ela vem das profundezas da terra, daquele lugar onde enterraram a Precirdisa há mais de 200 anos. Disseram que ela era bruxa, que trazia a seca e a morte. Amarraram-na com correntes de ferro e a enterraram viva no fundo do poço seco, onde o sol nunca alcança. As mãos de João tremeram tanto que mal conseguia segurar o papel. Ele se lembrava do poço. Todos na vila sabiam dele, embora ninguém falasse abertamente. Ficava a meio caminho entre Pedra Seca e o cemitério abandonado, coberto por uma laje de pedra pesada demais para ser movida por menos que 5 homens. Mas ela não morreu, João. Não da forma que morre gente comum. A raiva, o ódio, a injustiça do que fizeram com ela a mantiveram presa entre os mundos. E a cada geração, quando a seca aperta e a terra clama por sangue, ela tenta retornar. Precisa de um corpo, um recipiente vivo para abrigar seu espírito antigo. E ela sempre escolhe alguém jovem, alguém com ligação com a terra. João levantou-se bruscamente, deixando a carta cair na mesa. Precisava de ar. Saiu para a varanda e se apoiou no parapeito de madeira, respirando fundo. O sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho sangue e laranja fogo. A vila estava silenciosa demais. Nenhum cachorro latia, nenhuma galinha cacarejava. Era como se tudo estivesse segurando a respiração. Foi então que ele a viu. Uma figura solitária caminhando pela estrada, vindo do leste. Era uma mulher, ou parecia ser, vestida com roupas que não pertenciam a esta época. Mesmo de longe, João podia ver que algo estava errado. Ela se movia de forma estranha, como se estivesse aprendendo a usar as pernas pela primeira vez. Cada passo era deliberado, mecânico. João entrou correndo na casa e pegou a carta de novo, procurando freneticamente as últimas páginas. Os olhos corriam pelas linhas escritas com desespero crescente. Ela precisa ser impedida, João. Você tem que terminar o que nossa família começou. No armário do meu quarto, atrás das tábuas soltas, você encontrará o que precisa. São 3 coisas: o colar de ferro e sal da sacerdotisa, as orações antigas escritas em latim e português antigo, e a faca benzida pelo padre que a enterrou. Leve-as ao poço quando ela vier. E ela virá, João. Sempre vem quando alguém da nossa família retorna. As batidas na porta da frente fizeram João dar um pulo. Eram batidas lentas, metódicas. 3 batidas, pausa. 3 batidas, pausa. Ele correu para o quarto de sua avó, derrubando móveis no caminho. Encontrou o armário e começou a arrancar as tábuas do fundo com as mãos nuas, sem se importar com as farpas que entravam em sua pele. Ali estava uma caixa de madeira escura, lacrada com cera vermelha. João quebrou o lacre e abriu. O colar era pesado, feito de ferro negro entrelaçado com sal cristalizado que brilhava fracamente na penumbra. As orações estavam escritas em páginas amareladas que cheiravam a incenso antigo. E a faca parecia vibrar em suas mãos, como se tivesse vida própria. As batidas haviam parado. A casa estava em silêncio absoluto. João segurou a caixa contra o peito e caminhou lentamente de volta para a sala. A porta da frente estava totalmente aberta agora, revelando a escuridão crescente lá fora. Nada se movia. Ele deu um passo em direção à porta, depois outro. O ar estava carregado de eletricidade, fazendo os pelos de seus braços se arrepiarem. Foi então que ele ouviu a voz. João Severino, filho de Maria, neto de Josefa, bisneto de Antônia. Finalmente você voltou para casa. João girou, procurando a origem da voz. A mulher que ele tinha visto na estrada agora estava no meio da sala, embora ele não tivesse ouvido entrar. Ela era jovem, não mais que 25 anos, mas seus olhos eram antigos, vazios de qualquer humanidade. O corpo que ela habitava estava marcado, e João reconheceu com horror que era Maria Flor, a filha mais nova de seu Raimundo. Deixa em paz. João tentou manter a voz firme. Saia desse corpo. A coisa que usava o corpo de Maria Flor sorriu,
e o sorriso era tudo menos humano. Este corpo me foi dado livremente. Ela chamou por mim na escuridão, implorando por chuva, por salvação para sua terra. E eu respondi: você mente. Ninguém a chamaria voluntariamente. O sorriso se alargou, mostrando dentes que pareciam mais sharps do que deveriam. A fome faz as pessoas fazerem coisas terríveis, João Severino. A sede também. Quando seus filhos estão morrendo, quando a sua terra está virando pó, você chama qualquer coisa que possa ajudar. E eu sempre respondo. João abriu a caixa e pegou o colar. Ao erguê-lo, a criatura sibilou e recuou, levantando os braços como se para se proteger de um golpe. Isso não vai me parar, não desta vez. Eu estou forte demais, jovem. Este corpo é perfeito. Então teremos que fazer do jeito duro. João pegou também a faca e as orações. Venha comigo até o poço, vamos terminar isso de uma vez. A criatura riu e o som era como vidro se quebrando. Você acha que me pode forçar? Você que fugiu daqui com o rabo entre as pernas, assustado com sombras e sussurros? Eu era uma criança, não sou mais. Eles ficaram se olhando por um longo momento. Então, surpreendentemente, a criatura fez um gesto de concordância. Muito bem. Iremos ao poço, mas não porque você me força. Vou porque quero que você veja, que você entenda. Você precisa saber a verdade antes de morrer. Eles saíram juntos para a noite. A lua estava cheia e vermelha no céu, grande demais, próxima demais. João mantinha a distância da criatura, a faca em uma mão e o colar na outra. As orações estavam em seu bolso e ele podia senti-las queimando contra o peito através do tecido da camisa. O caminho até o poço levava através da vila. Conforme passavam pelas casas silenciosas, João podia ver rostos nas janelas, observando. Ninguém saía, ninguém ajudava. Todos sabiam o que estava acontecendo e todos tinham medo demais para interferir. Seu Raimundo estava na sua varanda, apoiado em sua bengala. Quando viu a criatura usando o corpo de sua filha, seus olhos se encheram de lágrimas. Me perdoe, Maria Flor. Me perdoe! A criatura parou e olhou para ele com algo que poderia ser maldade ou desespero. Era difícil dizer. Seu perdão não vale nada, velho. Foi você quem a levou ao poço quando criança, quem lhe contou as histórias antigas. Você plantou a semente que eu colhi. Continuaram caminhando. O poço ficava em uma área rochosa e estéril, onde nada crescia, mesmo nos tempos de chuva. A laje de pedra que o cobria estava cracada e velha, coberta de símbolos que o tempo havia quase apagado. Ali, disse a criatura, apontando. Ali foi onde me jogaram, acorrentada e sangrando. Gritei por 3 dias antes que a minha voz se calasse. Mas minha raiva nunca se calou. Minha raiva cresceu e cresceu, alimentada pela injustiça, pela crueldade sem sentido. João aproximou-se da laje. Você trouxe a seca. Você matou o gado, destruiu as plantações. Eles fizeram o que acharam necessário para proteger o que amavam. Eu trouxe a seca. A voz da criatura subiu, ecoando nas pedras. Eu era uma curandeira, uma sábia. Eu ajudava, curava, trazia vida. Mas eles tinham medo, medo do meu poder, medo do que não compreendiam. Então me acusaram, me condenaram, me enterraram viva. Pela primeira vez, João hesitou. Na voz da criatura havia algo além de maldade. Algo que soava perigosamente como verdade. Ele olhou para o colar em suas mãos, depois para a faca. Se isso for verdade, se você era inocente, por que se vingar dos vivos? Por que não descansar? Porque a dor não me deixa. O corpo de Maria Flor caiu de joelhos e pela primeira vez João não viu uma criatura, mas a sombra fragmentada de uma mulher que sofreu horrores inimagináveis. Porque cada vez que acordo, tudo o que sinto é aquele momento, aquelas correntes, aquela terra caindo sobre mim enquanto eu ainda respirava. Isso não passa, não diminui, é eterno. João sentiu algo se movendo dentro dele, algo que poderia ser compaixão. Mas então lembrou-se das palavras de sua avó, das gerações de sua família que haviam mantido esta vigília. Lembrou-se das pessoas da vila, assustadas e escondidas. Mesmo que você tenha sido injustiçada, disse João, isso não lhe dá o direito de tomar corpos que não são seus, de causar fero e sofrimento. Maria Flor não merece isso. Ela era apenas uma menina desesperada.
A criatura ergueu os olhos para ele e havia tanto ódio quanto desespero naquele olhar. E o que você vai fazer, João Severino? Me matar de novo? Me enterrar mais fundo? João abriu a caixa de orações e começou a ler. As palavras eram antigas, poderosas, e ele podia senti-las vibrando no ar. O colar em sua outra mão começou a brilhar com uma luz azulada. A criatura gritou, contorcendo-se. O corpo de Maria Flor arqueou-se de forma impossível e uma fumaça escura começou a sair de sua boca e nariz. Não vou voltar para aquela escuridão. Não vou. Mas João continuou lendo, sua voz ficando mais forte, mais firme. Ele se aproximou e colocou o colar ao redor do pescoço da criatura. O metal chiou ao tocar a pele e um cheiro de carne queimada preencheu o ar. Escute-me, disse João, interrompendo as orações por um momento. A criatura estava fraca agora, lutando para se manter no corpo que a havia tomado. Você sofreu injustiça. Você merecia melhor. Mas perpetuar o ciclo de dor não vai mudar o que aconteceu. Deixe-me ajudá-la a encontrar paz. Por um longo momento não houve resposta. Então, algo mudou no olhar da criatura. A raiva deu lugar a algo mais profundo, mais humano. Paz. Depois de 200 anos você fala em paz? Sim, eu falo em paz, em descanso, em perdão. João segurou a mão da criatura, ignorando a sensação de frio mortal. Você não precisa mais carregar isso. Deixe ir. Deixe Maria Flor ir. Deixe todos nós irmos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria Flor. Mas João sabia que não eram dela. Eram lágrimas antigas, de dor guardada por séculos. Eu não sei se posso, sussurrou a criatura. Não sei se lembro como. João pegou a faca benzida. Então, deixe-me ajudá-la. Ele não precisou usar a faca como arma. Em vez disso, usou-a para arriscar símbolos na laje de pedra. Símbolos que sua avó havia desenhado nas últimas páginas das orações. Símbolos não de aprisionamento, mas de libertação, de perdão, de paz. Conforme ele trabalhava, a criatura ficava mais fraca, mais transparente. A presença opressora que havia pesado sobre a vila começou a se dissipar. E através dela, João podia ver Maria Flor, a verdadeira Maria Flor, ainda viva, ainda presente. Obrigada, sussurrou a criatura, e pela primeira vez a voz soou humana. Soou livre. Obrigada por me ver, por me ouvir, por me deixar ir. A fumaça escura saiu completamente do corpo de Maria Flor, formando uma figura vagamente humana no ar acima do poço. Por um momento, João pôde ver a mulher que ela havia sido. Jovem, bonita, com olhos gentis e mãos de curandeira. Então ela se dissolveu, se desfez como névoa sob o sol da manhã e desapareceu. Maria Flor caiu no chão, inconsciente, mas respirando. João a pegou nos braços e começou a caminhar de volta para a vila. O colar e a faca ele deixou no poço, onde pertenciam. As orações ele guardaria, pois nunca se sabia quando seriam necessárias novamente. Conforme se aproximava das primeiras casas, as portas começaram a abrir. As pessoas saíam lentamente, cautelosamente, como animais testando o ar depois de uma tempestade. Seu Raimundo correu ao encontro deles, mais rápido do que um homem de sua idade deveria ser capaz, e tomou sua filha dos braços de João. Ela vai ficar bem? Perguntou o velho, a voz quebrada. Vai. Com o tempo, vai ficar bem. João olhou para o céu. As estrelas pareciam mais brilhantes de alguma forma, mais próximas. Talvez a minha voz estivesse certa. Quem sabe, algumas maldições precisassem ser quebradas não com violência, mas com compreensão. Não com correntes, mas com perdão. Seu Raimundo apareceu na estrada, caminhando lentamente com sua bengala. Ele acenou para João
e havia algo leve em sua expressão que não estava lá ontem. Maria Flor acordou esta manhã. Disse que teve sonhos estranhos, mas está bem de verdade. João acenou de volta, sentindo algo se afrouxar no peito. Talvez ele ficasse em Pedra Seca por mais alguns dias. Ou talvez por mais tempo. A casa de sua avó precisava de reparos, e a vila precisava de mãos dispostas a trabalhar. E quem sabe, pensou ele olhando para as nuvens que se aproximavam, quem sabe não era hora de construir em vez de fugir, de curar em vez de apenas conter, de perdoar em vez de apenas lembrar. O vento soprou mais forte e trouxe consigo o cheiro distante e há tanto tempo esquecido da chuva. E João Severino, que havia jurado nunca mais voltar, sorriu e pensou que talvez, apenas talvez, lar fosse um lugar onde você finalmente fazia as pazes com os fantasmas do passado. As nuvens continuaram vindo, escurecendo e crescendo. E naquela tarde, pela primeira vez em 7 longos anos, choveu sobre Pedra Seca. As pessoas saíram de suas casas para sentir a água no rosto, rindo e chorando ao mesmo tempo. As crianças dançavam nas poças de lama e os velhos agradeciam aos céus. E em algum lugar profundo sob a terra, em um poço antigo e esquecido, um espírito finalmente descansava em paz. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.